como nós estávamos comentando, né? Então, é exatamente nesse quesito que nós pensamos, né, a partir do convite de Bia, esse movimento de pensar essa fala, em pensar essa palestra com esse título, né? A ansiedade e o isolamento social, pensando algumas possibilidades. Eu sou Alisson de Oliveira Santos, sou professor de psicologia em escolas técnicas de enfermagem e sou psicólogo, né? E trago essa reflexão sobre esse cenário, né, que vai impactando as nossas formas de pensar e principalmente as manchetes dos jornais estampam sempre a mesma notícia, né? Impactos incalculáveis da saúde mental formam a quarta onda da crise sanitária. Quando nós falamos de ondas, nós estamos falando de coisas que vão e outras vêm sucessivamente e assim por diante. Então, esse impacto, ele é um dos impactos mais profundos. E esse impacto é o que nós estamos vivendo exatamente agora, nesse momento de isolamento, né? A todos vocês que acabaram de chegar no nosso encontro virtual, sejam muito bem-vindos. Nós começamos a falar um pouco sobre a ansiedade do contexto bem geral, né? Essa é a segunda tela do nosso slide, então não perderam nada ainda, puxem sua cadeira, fiquem à vontade. Nosso canal de conversa será o chat, então todas as suas perguntas, Bia vai estar atenta ao chat também, então podem ficar à vontade para comentar, trazer suas perguntas e assim por diante. E eu gostaria de me apresentar um pouco mais, né? Enquanto psicólogo, quem sou eu? Né? Quem é essa pessoa que está falando para mim sobre esses aspectos? Né? Eu gostaria de trazer esse pequeno recorte. Estar atento ao modo como nós vivemos a parte menos subjetiva das nossas vidas, como a experimentamos, é um caminho de construção, de autoconhecimento. Meu trabalho é possibilitar novas formas de pensar e sentir o mundo, de ampliar as possibilidades e auxiliar no crescimento do estado de sentir-se bem, e aumentar a consciência de que existem outras formas de ser. Né? Eu sou Alisson, que trabalha com essa perspectiva, que sou psicólogo, que eu trabalho com algumas atuações. Né? Eu sou psicólogo e psicoterapeuta. Né? Qual é a diferença? Psicólogo é o que se forma em psicologia e que tem uma carteirinha de um conselho. E o psicoterapeuta é aquele que atende. Né? Também sou professor de psicologia em escolas técnicas de enfermagem, disciplinas referentes à psicologia, e também sou perito do Tribunal de Justiça, escrevo poesias, sou escritor e também sou palestrante. Né? O que me aproxima de vocês nesse momento é exatamente essa via do estar aqui com vocês pensando um pouco sobre essa temática. Mas antes de nós estarmos mergulhando diretamente nessa questão do estado ansioso ou esse estado de ansiedade, é importante que a gente pense um pouquinho, né? Eu quero que você faça esse exercício de, nesse minuto que você está pensando, que você está aqui de frente ao computador, ao celular, vendo essa tela, eu quero que você se situe, né? Como é que está a sua respiração? Como é que estão os batimentos do seu coração? Como é que está a questão de seus pensamentos, se você está pensando nisso que você está vendo agora, ou se você está pensando em outra coisa. Para que nós possamos nos situar nesse momento, ou seja, nos situar nesse presente. Para que nós possamos nos situar nesse pequeno recorte, né, aqui que eu fiz. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Ou seja, de onde nós estamos até a vivência do nosso estado ansioso, nós temos alguns pontos no caminho. Né? O primeiro deles, nós estamos no meio de uma situação de crise sanitária. O que é sanitária? É o vaso do banheiro, Alisson? Não. É uma crise que se refere à saúde mundial. E quando isso vai acontecendo, nós temos... quando essa situação de crise ultrapassa as fronteiras dos países, ultrapassa os estados, então todo mundo está infectado com isso, nós temos uma pandemia. É o primeiro ponto para pensar sobre como eu estou vivenciando esse momento ultimamente. Seguindo o nosso caminho tracejado aqui, nós estamos na pandemia,
e tivemos bruscas mudanças de rotina. Eu quero que você pense aí e tente se imaginar o que foi que mudou na sua rotina ultimamente. O que você deixou de fazer, né? Como Andreina e Débora disseem, eu não aguento mais estar em casa. Ou seja, o mesmo lugar, as mesmas pessoas, a mesma rotina. Ou seja, nós perdemos algumas coisas e também outras rotina, modos de ser, cuidado, se modificaram. Porque existe uma outra realidade que a gente não viveu. E caminhando um pouco mais, nós temos frustrações. Pequenas perdas do comum. O que isso quer dizer, Alisson? O que você quer dizer com pequenas perdas e frustrações? Frustração é exatamente esse sentimento de não conseguir atingir algo que eu almejo, algo que eu desejo. E aí quando nós estamos pensando nessa questão de quais são as minhas pequenas frustrações, ou as frustrações que estão sendo acometidas no meu dia a dia. Deixar de ir na padaria comprar o pão, ou deixar de ir para o grupo de jovens, ou deixar de ir para a missa, no sentido concreto, né? Ir para a igreja, participar das atividades escolares, conversar com a pessoa que você sempre conversava na rua ou que mora perto da sua casa. Ou seja, tudo isso foi sendo perdido. E ao passo que isso vai sendo perdido, descontinuado, nós vamos nos frustrando. Nós pensamos, poxa, como é que eu vou lidar com isso? Eu tinha isso sempre e agora eu não tenho mais. E aí nós temos um impacto global na nossa saúde. O que é que isso quer dizer? A pandemia, a mudança de rotina, de hábitos, de modo de ser e as frustrações impactam a nossa saúde como um todo. E o que é que isso quer dizer? Que isso que está acontecendo mexe com os meus pensamentos, mexe com os meus sentimentos, mexe com as minhas emoções, que sentimento é uma coisa e emoção é outra. Né? O sentimento é uma coisa mais duradoura, mais profunda. Já a emoção não, é mais rápida, tipo uma raiva, um nojo, a própria tristeza, a alegria, ou seja, dá e passa, né? De certa forma, mas não quer dizer que ela não se repita. Em um estado de felicidade, o amor, a paixão, o ódio, aí são coisas que duram mais tempo, né? Seriam sentimentos. Tudo isso mexe com a minha vivência e acaba o quê? Instalando um estado ansioso. Ou seja, para que a gente possa se situar de que eu estou ansioso só por causa da pandemia. Isso, de forma grotesca e de forma ampliada, é isso, a pandemia. Mas as pequenas coisas que formam a pandemia é o que também vão estar influenciando nesse seu estado de saúde, melhor, nosso estado de saúde. E isso vai nos colocando exatamente dentro dessa construção, ou seja, dessa perspectiva de que alguma coisa está acontecendo. E aí eu preciso trazer algumas referências para vocês. Né? Isolamento, distanciamento, quarentena. Na opinião de vocês, isso é tudo igual? É a mesma coisa? Como é que vocês entendem isso? O que é que vocês acham que diferencia uma coisa da outra ou não? É tudo igual. Existem algumas diferenciações. Vieira, eu acho que é tudo igual, né? Então, existem algumas diferenciações. Seja bem-vinda. E Raiza, é assim que fala? Seja bem-vinda. Luísa também disse que é tudo igual, né? E aí nós vamos pensando o que é que torna esses nomes diferentes, para que a gente possa até se situar e poder pensar um pouco melhor sobre eles. Quando nós estamos falando de isolamento social,
Nós estamos falando de uma medida que visa o quê? Separar quem está doente, ou melhor, quem está com Covid confirmado ou com quadros respiratórios que confirmam a infecção, de pessoas que não estão doentes. Ou seja, é isolar de fato. Eu pego Bia, que está com coronavírus, e deixo ela em casa sozinha, com os cuidados lá. Ela está isolada para não contaminar outras pessoas. Isso é o isolamento. A quarentena é diferente. A quarentena é uma restrição de atividades que também visa separar pessoas, mas tem um ponto diferente. Eu estou me isolando socialmente apenas pela dúvida de que aquela pessoa que eu estava pode estar com coronavírus. Então, eu, para prevenção, já fico isolado. Porque eu não sei se ela tá, ainda vai sair o teste, então eu tô aqui tossindo, tô espirrando, então eu vou entrar em quarentena. É como se fosse aqueles 40 dias, ou seja, isolado até que tudo seja confirmado. Essa é a diferença. No isolamento, eu sei que o outro está contaminado, então eu vou me isolar, vou isolar ele para ele não contaminar mais pessoas. Já na quarentena, não. Eu entrei em contato, eu estou me isolando para proteger a mim e as outras pessoas, para não contaminar se aquela pessoa estiver confirmado de coronavírus. E o distanciamento social, que é esse daqui que é o grande movimento desse momento, é exatamente o que? O fechamento de escolas, o fechamento de mercados, que é para diminuir a interação social e diminuir a propagação. Por isso que temos tantas medidas de isolamento, tantas medidas de como é que eu posso dizer? De cancelamento de atividades em massa, porque isso é o que faz com que haja esse achatamento da curva, né? O distanciamento, ou seja, eu estou distante do outro. E tem um quarto, que é o isolamento domiciliar voluntário. Né? Quando assim, não estou com Covid, não entrei em contato com ninguém, nem suspeito, nem confirmado, mas vou ficar em casa, 100% em casa, para poder contribuir com a sociedade. Né? Aí é o isolamento social voluntário, que não há uma obrigação do Estado. Né? Então, esses conceitos nos ajudam a pensar exatamente isso. E aí a gente começa a pensar, né? Como é que essa pandemia atinge a saúde? Mas primeiro eu tenho que pensar o que é danado é saúde. Né? Como é que eu sei que eu tenho saúde, como é que eu sei que eu não tenho saúde, e assim vai. E isso convida exatamente a pensar sobre, na opinião de vocês, o que é que vocês acham que é saúde? O que é que vocês acham que é ter saúde, tendo como experiência a sua vivência, na sua vida aí? O que é que para você é ter saúde? Quem gostaria de comentar ou compartilhar o que é que acha desse conceito, né? Assim, não, eu entendo saúde dessa forma. Gostaria de ouvir vocês também, ou ler vocês, né? Ok, vamos seguindo. Quando nós estamos pensando em saúde, nós estamos pensando o tempo todo em algumas questões que sempre nos foram apresentadas, né? Não, saúde é não ter doença. Saúde é não ter nenhum vírus, nenhuma bactéria, né? E ao mesmo tempo, temos esse conceito que é muito famoso, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define saúde não apenas como a ausência de doenças, mas como um estado de perfeito bem-estar mental, social, psicológico e assim por diante. E aí a gente começa a perceber, né, que o conceito de saúde ele não é estático. Ou seja, eu estou com saúde se eu tiver sem nenhuma doença orgânica. Mas a saúde ela é muito mais ampla. Ela envolve as contas da sua família estar em dia, se você come bem, se você dorme bem, se você tem conseguido satisfazer suas necessidades fisiológicas básicas, né? Xixi, cocô, sexo, passear, brincar, dançar, se divertir, ou seja, tudo isso envolve a saúde. E por pensar em saúde como esse conjunto de coisas,
nós vamos também estar impactando diretamente a saúde mental. E o que é que isso quer dizer? Que nós vamos estar o tempo todo pensando que quando eu atinjo a minha saúde, em qualquer um desses aspectos, eu estou atingindo a minha saúde mental. E aí, outra pergunta surge. O que é saúde mental? Se eu tenho um conceito de saúde que diz que é um equilíbrio, é um bem-estar, é para além de não ter doenças, quando eu começo a pensar a saúde mental, eu começo a pensar na seguinte tentativa de definição. Eu vou ler aqui para vocês. O estado de vivência da realidade de modo a alterar entre suas emoções e sentimentos, com a capacidade de perceber pontos e situações que afetam a qualidade da mesma, possibilitando consciência e condição de modificá-la. Trocando em miúdos, saúde mental é a forma com que você vive as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos e como você vai percebendo cada coisa. E o que é que isso quer dizer, Alisson? Que o nosso estado de saúde mental / emocional também tem a ver com o estado de consciência. E o que é isso? Quando eu estou consciente do que está acontecendo comigo, eu consigo fazer com que haja uma relação de compreensão. Se eu sei o que está acontecendo comigo, eu estou me compreendendo. E se eu estou me compreendendo, eu consigo perceber como é que eu posso melhorar, como é que eu posso modificar essa realidade. E a saúde mental é isso, é uma consciência. Opa, não está aparecendo o slide? Mas alguém não está vendo? Ou é só Bia? Luísa está vendo, Érica está vendo. Os demais estão. Conseguiu resolver, Bia? Pra gente aqui tá tudo certo. Você pode sair e entrar de novo. Pode ser isso. Então vamos seguindo. Quando nós estamos falando dessa definição, nós estamos dizendo o quê? Né? Que quando eu estou consciente, é a vivência. Né? Como é que você vive a sua tristeza? Você tenta evitá-la ou tenta, vamos dizer assim, acolhê-la? E nesse momento especial, a sua ansiedade. Como é que você vive ela? Na tentativa sempre de evitar quando ela já se instala, ou outras maneiras de tentar dar uma solução para isso. E aí, quando nós estamos nessa compreensão, né, de que eu tenho uma saúde e eu tenho a saúde mental, que são unidas, partes de uma mesma unidade, nós começamos a pensar numa vivência de um estado ansioso. O que é um estado ansioso? É aquele sentimento que a gente sente quando está com ansiedade. Quando está, por exemplo, amanhã é uma prova muito importante do IFRN ou do Enem, e hoje eu fico muito alterado. Em que sentido? Quando nós começamos a pensar nessa pandemia, no estado de ansiedade e na saúde mental, todas as nossas vivências, quando estão dentro desse movimento de entrar em contato com a realidade, perceber o que está acontecendo, a vivência, isso que eu estou vivenciando, vai cumulando para um estado de ansiedade. Por quê? Porque nós não temos os mesmos hábitos. Nós perdemos muita coisa. Eu deixei de ter as rodas de amizade próximo, eu deixei de ir para os eventos sociais, para os meus eventos religiosos e assim por diante. Os horários são diferenciados, ou seja, o horário que eu vou dormir agora é muito fortemente influenciado pela pandemia, no sentido do que eu estou fazendo no celular, ou fazendo no computador, ou na Netflix, e assim por diante. Como eu disse, se eu zerar a padaria, eu não tenho mais. Eu não tenho mais aquelas pessoas que sempre estavam próximos a mim.
E isso tudo vai causando um empobrecimento da rotina. As coisas são muito assim, mais rápidas de se fazer, então vai causando um ciclo de repetição. Né? Eu vou sempre repetindo e repetindo e repetindo, porque eu terminei um e só tenho para fazer isso, então eu volto para o anterior e faço de novo. E isso vai gerando um acúmulo, é como se fosse um tapete que a gente vai colocando as coisas lá embaixo desse tapete, e ele vai só crescendo. E quando nós pensamos nessa questão desse ciclo de repetições, nós também temos aí uma questão que influencia muito esse estado de ansiedade, que é a enxurrada de informações. Constantemente, nos jornais, nas rádios, melhor dizendo, no WhatsApp, no Instagram, Twitter, muita informação. Então tudo isso vai causando um aceleramento de tudo que eu vivo nessa realidade, ou seja, de tudo que eu estou passando nesse momento. E aí uma pergunta que não quer calar, né? Quando tudo voltará ao normal? E aí isso nos ajuda a pensar uma questão muito importante, que é, dentro desse momento atual, é muito comum nós vermos, e que bom que nós temos, essa projeção de futuro. Quando tudo isso passar, eu vou retomar os estudos, eu vou voltar a trabalhar, eu vou viajar, vou conhecer o crush pessoalmente, que eu estou só aqui no bate-papo e tal. E em seguida existe um outro ponto, que é como eu posso me acalmar sabendo que não tem uma previsão certa. Porque hoje, por exemplo, o governo do estado decretou que as aulas estão suspensas por mais um mês. Ou seja, sempre que finda um mês aumenta-se porque não está melhorando a coisa. Então, esse bonequinho aí roendo os dedos nos ajuda a pensar exatamente sobre isso. Essa perspectiva de ficar no agora, de ficar no presente, porque a ansiedade também tem dessa antecipação do tempo, de querer fazer mais coisas, e a gente fica com esse pensamento, daqui a 2 meses eu vou fazer tal coisa, daqui a 3 meses, mas olha quanto tempo é, 60, 90 dias. Pensar por um outro viés ajuda a fazer com que a gente se sinta um pouco menos pressionado nesse quesito. E quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, quais são suas projeções ou programações para hoje, por exemplo? O que você pode fazer hoje que pode te deixar melhor? O que você pode fazer para amanhã que pode te deixar melhor? Ou seja, tentar se manter no presente. E esse presente como sendo uma situação de possibilidades, de atuação e reais. Ou seja, é possível alterar, é possível modificar a partir desse movimento de que você está fazendo o que é possível. Não o impossível, não daqui a 3 meses, mas daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. Né? E isso tudo vai fazendo com que a gente consiga se conectar com esse agora. Né? O que é o agora, Alisson? O agora é uma parte dentro do presente onde tudo é instantâneo. Por exemplo, você acabou de piscar. Isso foi no agora, mas já virou passado. Você já piscou, já passou. Ao mesmo passo que tudo que você vai ouvindo e eu vou falando entra no agora e vira passado. Entra no agora e vira passado, mas dentro de um presente, ou seja, dentro desse tempo de um sábado à tarde, que é o nosso momento atual. É nesse cenário que a gente pode pensar uma das estratégias de lidar com a ansiedade, de lidar com essa sensação de que tudo parece que não tem fim, tudo parece que é repetido, tudo parece que não acontece de outra maneira, ou seja, tudo parece que é uma roda infinita de situações. E aí, quando tudo isso acontece, né? Uma mudança de rotina, uma mudança nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas vivências, eu começo a experimentar um sentimento vago, desagradável, que é uma mistura de medo, de apreensão, de tensão, de desconforto,
que muitas das vezes é uma antecipação de um perigo, ou seja, algo desconhecido, algo estranho. Vocês conseguem imaginar qual é o nome disso? Essa sensação de que tem alguma coisa estranha acontecendo, meu corpo fica mais tenso, eu tenho reações fisiológicas diferentes, né? E isso tudo é como nós podemos nomear, ou melhor, descrever a ansiedade. Imagine só, ter uma vida que se organizava de um jeito, do nada ela vira de cabeça para baixo. Se eu tinha emprego, posso não ter mais. Se eu trabalhava X horas, agora eu trabalho muito mais porque eu trabalho em casa, então eu tenho essa compreensão de que eu tenho muito tempo para tudo. E isso não é vinculado a uma coisa específica. Não, é isso, é aquilo, mas é o contexto geral, é a pandemia. E eu acabo antecipando esse medo, né? Eu fico com medo agora para uma coisa que eu não sei nem o que é. E isso é o que vai desencadeando esse ciclo ansioso, ou melhor, esse estado ansioso, né, que nós passamos a viver, a experimentar. E nessa perspectiva, quando uma coisa que a gente está vivendo começa a se instalar, nós começamos a pensar sobre como isso altera a minha realidade prática, ou seja, a minha realidade particular, o meu mundo. E aí nós temos algumas expressões desse estado de vivência. Suor em excesso, eu começo a suar mais do que o normal. Eu tenho uma dor de cabeça que é muito recorrente, né? Dores musculares, a musculatura fica rígida, eu não consigo me mexer direito. E essa dor de cabeça acontece porque os músculos da minha cabeça estão fazendo isso, ó, puxando o couro cabeludo, então eu fico com dor na cabeça. Eu tenho dificuldades para dormir, ou dificuldades em relação ao sono, principalmente para iniciar o sono, né? Então, é uma das principais questões. Manter focado numa ação, tipo, quando nós estamos nessa vivência de ansiedade mais intensa, nós estamos com dificuldade, por exemplo, de ficar nessa atividade aqui, nessa palestra, prestando atenção, né? Outros sentimentos começam a me invadir, pensamentos invasivos. Vamos para o WhatsApp, vamos para o Instagram, não sei o que, eu estou agoniado que esse tempo não passa. Ou seja, essa dificuldade, né? E em casos mais excessivos, né, existem vômitos, existe questão de úlceras, né, pálpicas, porque vomita-se tanto que acaba machucando o estômago. Mau humor, né? A mudança do humor também é uma característica da ansiedade. E tudo isso, minha gente, é importante pensar que não é culpa nossa de quem vive a ansiedade, mas sim de quem, não existe uma culpa, mas sim é do contexto, é dessa vivência, é desse estado atual de que nós estamos pensando, de que nós estamos vivendo, que faz com que haja exatamente essa compreensão do que é que a minha saúde está sendo bombardeada. E quando ela começa a ser bombardeada, ela vai exatamente sendo colocada como é que eu posso dizer? Como uma peça que, se recebe muita interferência, muita influência, ela acaba se desgastando. E assim é a nossa saúde. Nós vamos realmente recebendo uma forte influência desses fatores e vamos nos desconstruindo. E aí você pode perguntar, mas ansiedade sempre foi, sempre é, sempre será ruim? Então, quando nós pensamos em ansiedade, ela faz parte de nós. Ou seja, ela é um elemento, um compositor do nosso modo de ser. Faz parte do nosso modo de viver ter ansiedade. E ela é positiva em alguns momentos, porque ela vai nos dizer que eu estou preocupado, implicado com aquela situação, com aquela pessoa, seja lá como for. E isso nos diz, por exemplo, como eu ilustrei ainda há pouco, amanhã eu vou fazer a prova. É uma ansiedade produtiva, né, que é algo muito importante para você. Tem um exemplo que todo mundo já passou. Lembre aí
do seu último encontro com o paquera, com o seu namorado, com o seu crush. Como é que foi essa experiência? Mesmo que ele soubesse ou não do encontro, mas que você estava sabendo, né? Não deu uma acelerada, meu Deus, como é que vai ser isso? E aí, será que eu estou bem? Né? E ficou nesse movimento todo. Isso nos ajuda a ilustrar como essa ansiedade ela é produtiva e positiva dentro das vivências do cotidiano. Porque nesse exemplo ela não vai ser um processo de adoecimento, não vai ser algo exagerado, mas é algo rotineiro, que depois que o encontro aconteceu, passou. Né? Mesmo que você não lembre, como estão comentando aqui, mas faz tanto tempo assim, Érica, você vai ter como ilustrar essa vivência, né? Ou seja, nós estamos sempre dentro de situações que vão nos levar a estados de ansiedade. Mas, repito, não são sempre estados ruins. São estados que são apreciados dentro de uma moderação. E aí nós chegamos numa questão interessante. Eventos estressores. O que são eventos estressores? São aquelas situações que nos fazem entrar num estado de excitação emocional. O que é uma excitação? Né? Tal como a excitação biológica, é um estado de ânimo, só que numa determinada emoção. Aquela situação que nós estamos ali vivenciando, tentando resolver, mas não sabemos. Por exemplo, muitas pessoas desobedecendo as orientações, achando que é mentira, que eu ouvi hoje, por exemplo, que remédio de piolho mata o coronavírus. Você acredita nisso? Então, essas situações acabam mexendo com a gente, deixando um pouco de raiva, não é isso? E aí a gente fica nesse estado que a gente nomeia de estresse. Eu estou estressado hoje. E o estresse nada mais é do que uma resposta inespecífica a uma situação adaptativa. Ou seja, o estresse é uma resposta que você tem que dar àquela situação, mas que você não sabe qual é. Então você fica tentando adivinhar ali inconscientemente. Não, será que é assim? Será que é assado? E nessas tentativas você vai aumentando o seu nível de irritabilidade. E aí você vai ficando irritado, com raiva, chateado em relação a isso. E tudo isso vai aumentando a vivência da ansiedade, ou vai interferindo, que é o que vai causando com que... Melhor, é o que vai nos ajudando a entender que hoje, nesse momento atual de pandemia, seja mais propício que a ansiedade se faça presente. E aí é nesse ponto que a nossa atenção tem que se voltar. Será que está passando do normal minha ansiedade? Será que eu estou realmente precisando de uma ajuda profissional? É importante você verificar se essa ansiedade ela está generalizada. O que é isso? Tudo para mim me deixa ansioso. Ai, minha mãe mandou eu comprar um pão. Nossa, eu vou comprar pão. Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Quantos pães? 2? 3? É carteira? Tem leite? É perceber se todo esse movimento está te deixando mais desorganizado do que organizado e fora da média. Ou seja, extrapolando para mais ou para menos o seu estado de vivência. Porque os quadros patológicos, ou seja, de adoecimento, só começam a chamar a atenção quando tudo isso passa de forma muito, muito alta, muito bruta. Né? Todo e qualquer evento que acontece na sua vida causa em você ansiedade, causa em você estresse, causa em você essa irritação. Então, é importante estar atento a isso para não faltar, como eu posso dizer, o respeito consigo mesmo em relação a como lidar com isso. E aí nós começamos agora a entrar nesse campo de pensar algumas possibilidades. Primeiro eu quero dizer a vocês que não tem uma receita de bolo.
é um momento angustiante, é sufocante, é um momento que nós nunca passamos, né? E é um momento que gera muitos conflitos, muitas desorganizações. E também é um momento que a gente pode, como diz Padre Murilo, de esperançar, ou seja, exercer a esperança. E isso faz com que pensar em possibilidades para se sentir bem dentro desse processo de ansiedade é pensar em como eu posso lidar com isso com as minhas ferramentas, com os meus modos de ser, com as minhas perspectivas de pensar tudo isso que está acontecendo. E é exatamente é nessa perspectiva que entra a questão que não é uma receita de bolo. Ou seja, não tem como eu fazer exatamente o que Bia fez porque deu certo para Bia. Para mim é outra coisa, né? Eu não posso fazer a mesma coisa com Denise, com Eric, porque eles tiveram experiências totalmente diferentes da minha. E é nisso que cada um se enquadra melhor ainda nessa reflexão sobre o que é que eu poderia fazer, né? O que é que eu posso estar fazendo. E aí, você mais do que eu vai saber responder isso. Nesse momento de pandemia, de isolamento, distanciamento social, é muito importante voltar o olhar para você. Porque quando nós estamos em casa, ou melhor, com mais tempo em casa, nós começamos a ver algumas questões, a vivenciar algumas emoções que não estavam sendo analisadas por algum motivo anteriormente. Seja a forma que eu lido com a minha mãe, seja como eu dou espaço para as minhas emoções. E perceber, nós temos que tentar ampliar essa consciência e olhar o que é que me deixa ansioso. Né? Como é que você poderia tentar se perceber nesse momento? Porque nós funcionamos a partir de gatilhos, né? Uma coisa me chamou de burro, isso já me deixa com raiva. Me chamou de preguiçoso, isso me irrita. E assim por diante. E como é que seu corpo reage? Sua mão fica fria, você começa a suar, sua cabeça dói. Mas o que é que desencadeia essa situação? O que é que desencadeia esse movimento de estar pensando ou fazendo essas questões? Na última vez que você ficou ansioso, tente rememorar aí. O que é que foi que você fez para se sentir menos ansioso, menos incomodado com a situação? E outra coisa, nós sempre temos na nossa vivência uma lista de situações que a gente gosta de fazer, não é? Eu gosto de fazer tal coisa. Eu gosto de ver filme, Netflix, ler, jogar no celular, Instagram. Então, será que essas coisas poderiam ser ferramentas para você nesse momento? Na perspectiva de se encontrar, né? Porque nós também temos que aprender a dar valor às nossas opiniões pessoais. No sentido assim, eu acho que para mim dá certo isso. Então, se para você faz sentido estar nessa reflexão, então, por que não utilizá-la? Né? Eu curto limpar meus livros, por exemplo. Então eu vou lá, limpo, né? E sempre tentando se conectar. Como é que eu me sinto? Como é que meu corpo está reagindo? Está tranquilo? Está doendo? Está pesado? Está leve? Né? E como é que isso tudo vai acontecer? E outra coisa muito importante. Quais são as informações que você precisa sobre a pandemia? Seria o estado das pessoas em adoecimento? Seria os números da sua cidade, do seu país? O que é que lhe interessa? Ou melhor, o que é que você precisa saber? Para que também nós não entremos nesse looping de saber de tudo, de todas as informações, porque isso acaba gerando um encharcamento e também acaba diminuindo a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa capacidade de pensar em outras coisas, porque a gente fica sendo bombardeado com muita informação. E algo muito importante, lembre de respirar. Eu não sei como é que não existe um jeito errado ou certo de respirar, mas o que eu quero falar aqui é preste atenção na sua respiração agora.
Ela tá rápida? Ela tá lenta? Ela tá devagar? Como que ela tá? Tá profunda? Né? Se percebe aí. Porque respirar nos ajuda a sentir todo o corpo. Quando você respira fundo, você sente o que é que está acontecendo, como é que seu corpo está reagindo e principalmente como é que você está interagindo com essa realidade. Depois, faça o seguinte exercício. Depois, faça a experiência de tentar respirar. Depois faça a tentativa de tentar. Temos o microfone ligado? Ah, parou. Agora parou. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu só ler aqui o comentário. Tem como falar meio rapidamente para manter o foco da palestra sobre a diferença de ansiedade e depressão, mesmo que seja no início? Pronto. Vou chamar você de Lara, tá? Que eu não consegui chamar esse nome primeiro. Lara, eu posso sim fazer uma diferença. Vou só terminar esse slide e já faço o comentário, tá certo? Voltando a essa questão do respirar, né? Tente lembrar de respirar nos momentos que você acha que está ficando difícil a situação ou que está sendo complicado pensar sobre a situação que você está vivendo. Porque a respiração vai ser muito importante para que você consiga se conectar naquela realidade, de pensar em possibilidades e pensar exatamente nessa questão de como se sentir melhor em relação a isso. Tem outras questões que podem contribuir para exatamente essa questão de poder se sentir um pouco melhor. E ter uma rede de apoio é muito importante nesse momento. Nesse momento atual, independente de estarmos falando de ansiedade diretamente ou de depressão, mas manter o contato com pessoas queridas, fortalecer a sensação de presença. Porque o que acontece? Com esse movimento de isolamento social, nós tendemos a nos sentir desconectados de todas as pessoas. Porque eu estou sozinho, eu estou em casa. E a questão da virtualidade acaba fazendo com que a gente não tenha muita importância nessa questão de estar na videochamada, de marcar um encontro virtual. Não é a mesma coisa, né? A gente acaba não tendo os mesmos retornos, vamos dizer assim. Mas se for possível para você, fala com aquele amigo, faz uma videochamada com os parentes ou com pessoas que você não está podendo visitar no momento, porque isso ajuda a causar esse acolhimento, né? Que é isso que os macaquinhos estão fazendo aí, né? Um acolhendo o outro. E também tentar exercitar esse altruísmo, que é como é que será que está o outro? Como é que será que está o meu vizinho? Como é que será que está a pessoa que passou pela minha vida esses dias? É tentar saber como é que os outros estão, porque nessa conexão eu consigo, ou melhor, nesse exercício eu consigo tocar as minhas questões a partir das questões do outro. Ou seja, eu consigo tocar os meus sentimentos a partir dos sentimentos do outro, né? E isso também vai construindo essa rede para a gente não se sentir sozinho. Porque imagine só, se a ansiedade é essa antecipação de uma sensação de perigo por algo que eu nem sei o que é, se eu me sinto sozinho, isso fica muito mais forte, né? Então, sentir-se conectado é muito importante. E tem uma ferramenta fantástica para isso: falar.
Comente como é que você está se sentindo, né? Partilhe suas experiências. Olha, hoje essa semana foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito tempo em casa. Fui só no supermercado fazer umas compras com minha mãe, ou com meu marido, com meu namorado, ou seja lá com quem for. Mas eu me senti assim, né? Procure pessoas que possam estar te ouvindo com qualidade, né? E se você precisa de um profissional, de um psicólogo, então existem vários serviços de plantão online que são gratuitos, né? E também existem psicólogos que fazem preços mais acessíveis. Então, existem possibilidades para que você possa se sentir melhor, né? E uma coisa muito importante: tudo bem se não estiver tudo bem. Você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa ser a melhor pessoa o tempo todo, mas você pode ser você em todos os momentos. Seja um momento de aflição, seja um momento de ansiedade, mas fique à vontade, seja você. E não tente se cobrar tanto, né? Nós temos uma cultura que não valoriza o fracasso, que não valoriza o devagar. É sempre muito rápido, para ontem, de forma ligeira, de forma que eu não posso deixar para depois. É sempre para agora, rápido, não pode parar, né? E nem sempre é possível fazer dessa forma. Nem sempre vai ser possível estar bem. Tudo bem também, você não é uma máquina, você é um ser humano. E é nesse ponto, Lara, que nós podemos diferenciar ansiedade de depressão. A ansiedade é esse sentimento de, vamos dizer assim, de estranheza que mexe com o nosso corpo de uma forma, causa vômito, dor muscular, dor de cabeça, né? Enquanto e acontece por situações, por antecipação de situações. A depressão é uma coisa muito maior e a sua principal característica é um entristecimento profundo, ou seja, um entristecimento que tudo fica meio cinzento, a gente perde o ânimo, a gente fica muito apático, ou seja, não consegue ficar sintonizado com outras pessoas. E também mexe com o nosso corpo, né? Causa alterações de peso, de alimentação, de sono, mas numa escala diferente. Enquanto a ansiedade, nós podemos dizer que ela se relaciona mais com uma questão de situações mais específicas, a depressão ela é muito mais profunda, ela é muito mais impactante, né? Porque ela a sua marca principal é um entristecimento profundo que demora-se muito a se alterar ou a ganhar novos sentidos. Tudo bem? E essa foto, nos aproximando já do final desse nosso encontro virtual, no seu tempo, no seu ritmo, né? O importante é que você não deixe de caminhar, mas que não precisa ser como todo mundo, super rápido, super para ontem, não necessariamente. Mas é muito importante estar devagar, mas constante, ou seja, um passo por dia. Uma caminhada de 1000 passos começa com 1, né? Ou seja, todos nós temos super condições de fazer, de acontecer, né? De estar sempre refletindo sobre nossas ações na perspectiva de nos conectar, de nos fazer sempre refletir sobre aquilo que está acontecendo com a nossa vida, de modo que nós possamos realmente produzir reflexões, produzir alterações e principalmente produzir bem-estar. E com essa mensagem, né, eu agradeço a participação de vocês. Eu agradeço demais o convite da pessoa de Bia, do JCS, né? E eu gostaria de fechar com a seguinte reflexão: que tudo que nós vimos até então foram características, foram situações,
foram reflexões sobre como a ansiedade mexe com a gente, né? De como tudo isso vai acontecendo, vai fazendo acontecer, mas que cada um de nós tem uma experiência particular, tem uma experiência que pode ganhar novos sentidos, né? E cadê? Aqui. Fiquemos em casa, né? Vamos tentar conscientizar mais pessoas, nossos familiares, porque estamos todos juntos nessa questão do coronavírus, não é somente uma questão de achismo, não é só uma questão de política, mas sim uma questão de vida, de saúde, né? E para ajudar nesse Fique em Casa, eu estou disponibilizando para vocês, né, 2 livros meus de forma gratuita. São 2 livros de poesia, né? Um se chama Poemas de Bolso, uma leitura para qualquer momento, e o outro é o livro das afetações, Poemas Sentidos. São todos e-book, estão lá no meu Instagram. É só você ir lá no link da bio, aí tem lá os 2 títulos e baixar e ler nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social, né? E com isso, nós terminamos por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a todos por estarem presentes, a todos por se fazerem presentes aqui nesse momento tão especial para mim, como para todos vocês. Espero que esteja sendo, né? E eu quero, nesse momento, deixar aberto